Bom, pessoal, então nessa nossa segunda aula de reforço, eu quero retomar com vocês o que são variáveis. De acordo com um conceito previsto em literatura, variáveis são espaços de memória do computador destinados a dados que serão manipulados e alterados durante a execução de um algoritmo. Variáveis, basicamente, armazenam os valores que serão manipulados pelos nossos programas, pelo nosso algoritmo, ou seja, pela sequência de operações que nós vamos implementar dentro dos nossos programas para resolver um determinado tipo de problema, permitindo que esses algoritmos sejam implementados para dar a resposta esperada para o nosso usuário. Quais são os tipos de dados que estão disponíveis para que possam ser usados dentro dos nossos algoritmos? O primeiro deles, a variável do tipo number, ou seja, variáveis numéricas, que são aquelas variáveis que operam basicamente com números. Essas variáveis, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente, elas não são fortemente tipadas, ou seja, o nosso JavaScript ele permite que nós declaremos tanto variáveis do tipo inteira quanto variáveis de ponto flutuante, ou seja, aquelas variáveis com ponto, aquelas dízimas periódicas, números quebrados, tudo como variável do tipo number. Nós temos aqui as variáveis do tipo string, que são aquelas declaradas através de um conjunto de textos, um conjunto de caracteres, que são declaradas entre aspas simples ou aspas duplas. Nós temos variáveis também que a gente chama de variáveis booleanas, que admitem somente dois valores, true ou false, ou verdadeiro ou falso. Isso vai ser bem utilizado em estruturas de seleção, como nós veremos em aulas mais para frente. E também existem alguns tipos chamados arrays, functions e objects, que são tipos de variáveis um pouco mais complexas, que serão tratadas mais à frente do nosso curso. Como nós vamos declarar essas variáveis? Nós vamos utilizar o identificador, o comando chamado let, seguido do nome da variável, sendo que o nome da nossa variável tem que estar de acordo com a função dele dentro do nosso algoritmo. Isso é uma das nossas premissas básicas. Então, vamos fazer aqui, basicamente, uma declaração de uma variável. Vamos chamar aqui uma variável chamada número e vamos atribuir a esta variável o valor igual a 10. O que está acontecendo aqui neste momento? O comando let ele vai fazer a reserva de um espaço na memória do nosso computador e vai chamar o nome desse espaço de número. Ou seja, isso aqui é como nós batizamos, é como nós definimos o nome desse espaço. É ali que nós vamos referenciar esse espaço de memória. E o que nós guardamos lá dentro? Nós pegamos o valor igual a 10 e nós guardamos ele dentro desse espaço de memória que nós chamamos de número. Certo? É isso aqui que está acontecendo. Para declarar, por exemplo, uma variável com valor, uma dízima periódica, por exemplo, ou valores com números quebrados, eu vou colocar aqui, número quebrado, eu vou colocar aqui com 3.54. Observem que nada acontece, tudo está perfeitamente em funcionamento. Declarei da mesma forma como a nossa let, declarei tanto o número quebrado quanto o número, ou seja, reservei dois espaços de memória. E observem que o nosso computador aqui não deu nenhum sinal de erro. Isso significa que a tipagem dessas variáveis é dinâmica dentro do JavaScript, ou seja, ele faz a alocação do espaço de memória necessário de acordo com esta identificação, de acordo com a atribuição que é dada para ele. Então, essas variáveis aqui que nós declaramos são as variáveis do tipo number, ou seja, as variáveis numéricas. O outro tipo de variável que nós vamos trabalhar bastante ao longo do nosso curso são as variáveis do tipo string, ou seja, aquelas variáveis que são conjuntos de textos que podem ser utilizadas aqui então para fazer uma série de operações. Elas também são declaradas através do comando let. Então vou colocar aqui let nome e vou atribuir a esta variável, entre aspas duplas, uma cadeia de caracteres. Então vou colocar aqui o meu nome. Então o que vai acontecer a partir desse momento? A variável nome se chama, recebe o dado, recebe a informação igual a Celsius. Vou colocar aqui let sobrenome, só para chamar aqui a atenção de um detalhe bem interessante para vocês. Vou colocar aqui entre aspas simples e vou colocar aqui então o meu sobrenome. Olha só que interessante, consegui fazer a declaração de uma variável string, tanto por aspas duplas quanto por aspas simples. Tudo isso é possível, ou seja, já que nós temos uma fraca tipificação das variáveis dentro do nosso JavaScript, ele vai permitir então essa distinção entre aspas duplas ou aspas simples, são formas de fazer exatamente a mesma coisa. O terceiro tipo de variável que nós temos aqui são as variáveis do tipo booleanas. Essas variáveis booleanas, ou do tipo boolean, elas vão receber valores ou verdadeiro ou falso.
Nesse caso aqui eu vou declarar uma letra, vamos chamar aqui de sentença, e vamos chamar ela aqui de false. Vamos colocar aqui let, né? Vou colocar aqui um ponto e vírgula para finalizar então a minha linha de instrução, vou colocar aqui o let, vou colocar aqui questão, né? Sem acento, sem ponto e C cedilha, eu já vou falar um pouquinho mais disso um pouco para frente. Vou colocar aqui ela como uma true. Observem que quando eu coloco o valor false ou true, ele fica com a cor azul igual a esta, né, essa palavra que nós temos aqui à nossa esquerda. Isso significa que false e true são palavras reservadas dentro do nosso algoritmo. Para fazer a declaração de variáveis, pessoal, existem algumas regras que nós vamos então falar um pouquinho nesse vídeo. São regras que devem ser levadas à risca quando nós estivermos trabalhando com programas em JavaScript. Primeira regra: as nossas variáveis devem conter somente letras, underline, cifrão, né, que é o nosso dólar, ou números de 0 a 9. Eu não posso ter C cedilha, eu não posso ter acento, eu não posso ter crase, não posso ter, por exemplo, arroba, não posso ter nenhum tipo de distinção ou de caracteres especiais na declaração das nossas sentenças. Obrigatoriamente a gente tem que iniciar por uma letra ou underline ou cifrão, né, que é o nosso famoso dólar também. Nunca deve iniciar com letra maiúscula, ou seja, nós temos que sempre fazer a declaração das nossas variáveis, sempre iniciaremos ela com letra minúscula. Variáveis são palavras únicas, não podem ter espaços entre duas palavras, por exemplo, como a gente coloca aqui em cima. Então observem, coloquei aqui uma variável let, num, espaço quebrado, ele já preencheu aqui com esse tracejado vermelho que aparece embaixo da nossa variável. Isso aqui está dizendo que nós temos um erro na nossa linha de código. Basta consertar que o nosso erro ele desaparece. Então é por isso que nós temos essa definição. A gente não pode utilizar palavras reservadas, já vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. O nome deve ser único dentro do nosso escopo. E uma outra coisa que nós temos que levar em consideração também é que as variáveis elas devem levar em consideração a função delas dentro do programa. Como, por exemplo, variável número 10, número quebrado 3.54, nome vai ser um conjunto de caracteres, sobrenome a mesma coisa. Eu não posso, por exemplo, estar calculando lá, digamos, se uma sentença é verdadeira ou falsa. Eu posso estar, por exemplo, fazendo um programa que receba o nome e a senha de um usuário e eu vou chamar a variável que recebe o nome desse usuário de abelha. Isso não tem sentido. Então, vocês têm que começar a pensar, né, dinamicamente, de forma a fazer com que os códigos de vocês retratem aquilo que ele está querendo resolver e resolva da maneira mais eficientemente possível e que possa possibilitar a outras pessoas darem manutenção no código de vocês. Imagina que vocês desenvolvem um código hoje cheio de pegadinhas, cheio de ratoeiras, e dali a pouco um outro operador, um outro colega vem prestar qualquer manutenção no código, ou seja, vem revisar o código de vocês e lá está, né, uma bagunça. Então isso pega mal dentro do ramo de programação. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é que nossas variáveis são todas elas do tipo case sensitive. Variáveis se diferenciam com letras maiúsculas e letras minúsculas. Olha só o que acontece. Se eu declarar aqui uma variável número, de novo, e declarar ela como, por exemplo, um valor igual a 30, nós temos aqui a reclamação do nosso VS Code, dizendo que nós temos duas vezes a mesma variável sendo declarada dentro do sistema. Isso não pode. Cada uma variável ela tem que ser única dentro desse escopo. Para resolver esse tipo de problema, eu posso alterar o valor da variável. Claro, isso é o mais correto a se fazer, mas existe uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, que as variáveis se diferenciam entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, nesse caso, observem que eu tenho o número escrito duas vezes, mas o segundo número começa com a letra maiúscula, o que já nos coloca aqui em apuros com relação ao nosso item 3, das regras de declaração de variável, o que não está certo. E fazer também uma coisa, uma palavra única, por exemplo, com a última letra em maiúsculo, também não é uma coisa muito correta. Nem de não elegante fica, de certa forma, bastante errado. Então, nesse caso aqui, eu poderia declará-la aqui com uma variável, vou colocar aqui número outro, ou número 2, por exemplo, estaria tudo certo. Ok?
Uma outra coisa que a gente vai levar em consideração também é sempre trabalhar com a declaração de variável chamada camel case. O que é isso? Palavras compostas, a segunda palavra inicia com letra maiúscula, como por exemplo, cor selecionada, número maior, teste prático e assim por diante, que é mais ou menos o que nós já fizemos anteriormente quando nós declaramos uma variável numérica com pontuação.